Boa tarde a todos meus seguidores, pessoas que me seguem nas redes sociais. Sou a Edna Viana, dicas e vlogs do canal YouTuber. Que eu vim falar hoje sobre um dia que me fez lembrar uma história real, uma história lá do meu passado, né? Todos nós temos uma história para contar de vida, né? Não sou contadora de histórias, mas todos temos uma história sim. Eu, eu fui. Meus pais são de Salvador. Sou nascida aqui no estado de São Paulo, numa cidade que chama Pompeia. Me cresci, me formei em Marília. Quando cheguei em Marília, trabalhei na Nestlé, entrei com 14 anos, até 18 para 19 anos. Saí dessa fábrica e fui trabalhar em um restaurante em Marília que chama Giovanni. Nesse restaurante, à la carte, foi onde que eu comecei a aprender a cozinhar. E ali, nos meses que se seguiam, em 3 meses, eu estava com 19 para 20 anos, foi onde que eu conheci o meu marido. Comecei como ajudante de cozinha, não sabia nem pegar na panela, porque eu trabalhei em fábrica, né? O Pancho começou. O Pancho, ele participa de todas as minhas lives. Então, né, e chegou aquele jovem, um italiano, meu esposo, que mais tarde ia ser o meu esposo. O nome dele era Pedro Ananias Pereira. Chegou aquele loirinho, bonitinho, eu com 20 anos. Assim, em 1977, eu fui criada naquele regime fechado. Meus pais, eles eram bem rigorosos na minha época, em 77. Não deixava a gente sair. Quando saía, era acompanhado dos meus pais ou com uma irmã mais velha, né? E essa minha irmã, que depois casou, ele chegou nesse restaurante trabalhando como garçom. E só tinha eu ali, de mais jovem, eu tinha 19, ele 19, e as outras eram pessoas eram mais senhoras de 40, 50 anos, as cozinheiras, né? E eu fazia o serviço geral. E ali, naquele trabalho ali, ele veio falar comigo, me pediu em namoro naquela época. Na época, ele tinha que chegar nos meus pais, né, para pedir em namoro. Aí nós começamos a namorar em casa, mas a gente trabalhava junto. Eu trabalhava de ajudante de cozinha e ele de garçom. Servia, né, as pessoas. Num dos primeiros restaurantes de Marília em 77, né? Não sei se essa família ainda tem alguém da família dele ainda. Pertencia a José Carlos Dias. Se você estiver me ouvindo, você dá um like aí, José Carlos. Lembra da Edna? Então, eu casei com o Pedro Ananias Pereira. Bem, na época, ele chegou de São Paulo e ele disse que queria casar com uma moça do interior, né? E meu namoro, eu conheci ele foi em março, abril, maio, junho. Não, foi em junho, julho, agosto. Foi em maio. Chegou de São Paulo em maio. Ele foi morar numa república e eu morava com meus pais, naturalmente. E ele. Comecei a namorar ele 3 meses. Ele era bem aventureiro, né?
e ele queria namorar comigo e casar, em 1977. Mas meus pais, minha mãe, sempre bem rigorosa, né? Chegou nele e falou assim: olha, você veio de São Paulo e minha filha é do interior. Eu quero ver se você tem um registro, porque quem é casado não tem o registro, né? E ele queria, porque queria namorar, queria casar comigo, né? E ele mostrou o registro dele, né? Que ele era solteiro, sim. A família era de São Paulo, morava aqui perto do Paraná, em Rancharia, uma pequena cidade. E começamos a namorar, né? Às vezes a gente escapava do restaurante, ia para o cinema, eu ia para a casa dele, mas nada além do normal. Era namoro, namoro sério. Eu sabia me respeitar, ele às vezes avançava, mas minha mãe deixou bem claro como que a gente deveria se comportar, né? Os namoros de antigamente era namoro, né? E um dia a gente foi para... Eu fui para a casa dele, chegou lá, ele tentou, mas não aconteceu nada. Aí começamos a namorar, né? E embora ele tentou, não conseguiu nada, ele chegou nos meus pais, eu não queria casar, não queria casar. Aí ele falou assim para os meus pais: olha, nós já, que eu não vou falar aqui, né? Aí meu pai, minha mãe, minha tia, tudo foi atrás dele. Falou assim: ah, então você vai para o civil, vamos casar. Pegamos, tiramos os papéis para o casamento e marcou para 15 dias. E eu casei no dia 26 de agosto de 1977. Mas a gente não tinha feito nada, gente. Certo? Aí, o que aconteceu? Dia 26 de agosto de 1977, casamos. E ele tinha pressa de tudo, de casar. Ele tinha pressa de ter filhos. E nós casamos e deu primeiro, segundo mês, nada, eu não engravidava, né? Ele ficou desesperado. Ele tinha pressa de tudo, eu não sei por quê. Só Deus que um dia vai explicar esse mistério. O que aconteceu, né? Dia 26 de agosto, casamos, agosto, setembro, outubro. Quando foi final de outubro, eu me engravidei, né? Daí 9 meses eu tive uma filha, né? Está me ouvindo, Josiane? Que coloquei o nome de Josiane, né? Coisa mais linda, sempre parecida com o pai até hoje, né? E toda vez, quando nasceu essa menina, ele fez uma festa. E ele gostava das músicas do Amado Batista. Aí ele colocou aquela música que eu não sei o nome, Nosso Filho Vai Nascer. Não, é daí do Dair José, do Amado Batista, na sala de cirurgia. Fez uma festa, foi no hospital, tal. A minha filha, eu casei dia 26 de agosto de 77, e minha filha nasceu no dia 2 de agosto de 1978, a minha filha. Aí ele era aventureiro e eu gostava das aventuras dele. Eu falo que ele foi minha alma gêmea, que eu gostava disso. Quando a gente é jovem, a gente gosta de aventuras, né? E ele, vamos para São Paulo. Fui para São Paulo, né? Antes veio os pais dele conhecer minha família, me conhecer. Casamos. E tivemos uma filha, claro. Já falei esse pedaço, desculpa. Aí morei em São Paulo, não acostumei, com 3 meses vim embora. Depois eu fui para a Rancharia, perto do Paraná. Aí eu estava amamentando minha filha, ela tinha 1 aninho. Aí eu descobri que eu estava grávida do segundo filho meu, que é o outro Josimar, parecido com a Josiane, loirinho dos olhos azuis. Era a vida dele, né?
a vida do Pedro. Aí ele pegou e falou assim, Edna, vamos para rancharia. Foi em Natal, meu filho tinha 9 meses, minha filha tinha 2 anos. Aí a gente foi para a rancharia, passar o Natal na época, na casa da minha sogra. Aquele tempo era aqueles casarões, né? Então veio todos os filhos dela. Ela teve 19 filhos, minha sogra. Mas acho que tinha só uns 15 vivos. Veio filho, veio neto, veio filho e neto e netos. E ali é um casarão, a gente jogou colchão, fizemos pamonha, milho. Só que no dia de Natal, foi um dia de Natal, dia 24 de dezembro de 1980. Como todas as pessoas comem, bebem. E ali ele bebeu bastante. A gente estava sentado naquelas mesas de madeira muito grande. E ele pegou e falou assim, ele me chamava de Ben. Ô Ben, eu vou no balneário aqui perto e eu volto logo. À noite a gente vai fazer um forrozinho aqui na casa da mamãe e logo eu volto. Aí ele pegou, foi, beijou minha filha, que tinha 2 anos na época, e pegou um menino que tinha 9 meses, falou, papai volta logo. E despediu, né, de mim. E ele saiu com meu cunhado, pegou o carro do meu sogro na marra, tomou a chave e foi, né? Mas eles bebeu muito, assim, sabe? Então ele tomou a chave do carro e foi. E ele saiu assim, era 1h da tarde, e já 4 horas ele estava voltando, porque a gente ia festejar durante a noite, né? Foi 4 horas da tarde e aconteceu um acidente. Eu estava na área ali onde a gente ia fazer um forró, punhamos encerado e tudo. Aí chegou um policial, foi onde que nos abordou, eu e minha sogra, e falou, né? Aconteceu isso e isso, que eu não vou contar os detalhes, né? Muito doído. E a gente foi tudo correndo para o hospital, né? Bem, eu vou concluir, não gosto de contar detalhe que machuca, né? 1980, não, 1978, 77 casamos. 1988, no dia 25 de dezembro, às 2h30 da madrugada, meu marido veio a falecer. Fiquei viúva, com 23 anos, 2 filhos, uma com 2 anos e uma com 9 meses. Aí começou a vida dura. E hoje eu lembrei porque minha filha compartilhou uma foto dele nas redes sociais, no Instagram. Eu salvei, né? E eu vim contar essa história, que eu não vou contar mais detalhes, que é muito triste. Então, difícil contar uma história dessa, né? Mas a vida segue, ainda estou aqui. Eu sei que nós todos aqui estamos de passagem. Estamos na mão de Deus. Eu estou viva ainda, estou aqui. Minha filha já tem família, eu já tenho 3 netos. Está fora daqui, da minha cidade. O meu filho mora aqui na minha cidade, né? E a vida continua. Essa é a minha história verdadeira de vida. Se vocês gostaram dessa história, embora seja uma história triste, por que eu creio que eu estou aqui ainda com a graça de Deus e eu agradeço a Deus? Por quê? Porque eu creio na ressurreição da carne. Como eu disse na foto dele, eu espero você na ressurreição do justo. Você é minha alma gêmeas. E nunca, gente, apareceu pessoas, mas nunca deu certo com ninguém. Por quê? Eu creio que ele foi a única pessoa que eu amei na minha vida. Então, se for da vontade de Deus lá, do outro lado, que é o paraíso aqui na terra, que eu acredito, a Bíblia fala que Deus vai fazer um paraíso na terra. Eu quero encontrá-lo.
Não sei se é para ficar junto comigo, mas que eu vou contar o que aconteceu para ele. Quero ser nem se for amiga dele lá no paraíso, que Deus prometeu. Essa é a minha história de vida.